Hoje a nossa conversa sobre Santander será dividida em três partes. É claro que abordaremos o primeiro trimestre de 2023 e vamos começar com alguns números mais amplos. Depois, propriamente em relação ao primeiro trimestre. E depois, será que vale a pena ou não comprar Santander nos preços atuais? Me acompanhe até o final que você vai ter todas as respostas. Mas antes de começar esse vídeo, a gente já precisa deixar alguns avisos, né? Nada do que eu for falar para vocês é uma recomendação de compra, de venda ou de manutenção de ativos. Eu quero trazer alguns números, trazer alguns racionais para que vocês tomem a decisão de uma maneira mais robusta, com mais argumentos. Combinado? Bom, vamos lá. Principais mensagens que eles colocaram no balanço. Um lucro líquido de 2,1 bilhões de reais, apresentando aí um crescimento no trimestre, pensando no quarto TRI de 2022, de 27%, porém, olhando ano a ano, janeiro de 2022 com janeiro de 2023, nós temos uma queda de quase 50%. E essa foi a principal manchete que nós vimos aí nas grandes redes, nos grandes portais de notícia. Um outro ponto importante aqui é esse ROI, que é uma rentabilidade que eles fazem uma média, tentando não só olhar apenas a foto, mas também o vídeo, né, o filme como um todo. Estamos ali com uma casa de 10%. O que é bem ruim, tá? Vou ser bem franco, porque a gente espera que você tenha uma empresa que apresente uma rentabilidade superior a pelo menos a Selic. Então a gente está falando aí de 13%, 14%. Com esse ROI, não está muito bom, mas tem vários motivos que explicam isso. Ano a ano, se a gente for olhar com janeiro de 2022, temos uma queda de 10 pontos percentuais. Então, no ano passado, nós estávamos com 20, um outro cenário muito mais interessante. Eles trazem essa questão de novas safras, e para quem ainda não entendeu direitinho como é que funciona, de tempos em tempos, a depender do cenário macro que nós estamos vivendo, as empresas do setor de bancos, elas têm comportamentos diferentes para liberar o seu crédito. Então, em alguns momentos, eles se tornam mais permissivos, e em outros momentos, eles exigem mais desse seu cliente. E aí, não tem jeito. Quando você olha todo um complexo de vários tipos de critérios sendo colocados em prática, você tem efeitos antigos e efeitos novos. Por isso que eles colocam aqui novas safras. Essa representatividade das novas safras, apresentando um critério muito mais rígido para que você forneça o seu crédito, hoje está em torno de 54%. Lá no finalzinho de 2021, isso tinha uma relevância de zero, ou seja, foi naquela transição do quarto TRI de 21 para o primeiro TRI de 22 que eles começaram a mudar algumas políticas ali em relação a essas safras, como é que eles iriam avaliar o cliente. Outro ponto importante aqui é em relação à garantia. 65% da carteira de crédito está colateralizada. Embora o termo seja um pouquinho diferente, ele é até simples de entender. Afinal de contas, o que é esse tipo de crédito? Bom, todo crédito colateralizado, ele apresenta alguma garantia, seja ela física, ela real ou financeira. E ele já coloca aqui alguns exemplos para que vocês entendam. Veículo é uma forma de uma garantia física, real. Você pode ter a questão imobiliária também, um terreno, um apartamento. E também existe aquela questão da garantia relacionada ao fluxo de pagamento, que está muito atrelada ali a esse conceito do consignado. Então, um aposentado, ele recebe do INSS aquela aposentadoria todos os meses, ele pode fazer algum tipo de empréstimo com o banco, em que ele assina alguns termos e o dinheiro sai direto do INSS e vai para o Santander. Não passa sequer pelo cliente em si. É uma garantia, porque a chance de que o INSS dê um calote no banco é infinitamente menor do que se a gente for pensar cliente a cliente, certo? Então, essa colateralização da carteira ela é muito saudável em tempos de crise. E vejam só, quase 50% está atrelado ao consignado. É claro que nós tivemos recentemente uma discussão sobre o teto que eles poderiam ganhar em relação a esse tipo de empréstimo, né, de crédito. O governo tentou ali mexer, mas no final das contas acabou recuando. É um assunto muito polêmico, mas a gente tem que pensar que quando você tem muita garantia, você se expõe a um risco menor, enquanto banco. Necessariamente, por uma questão de ajuste de mercado, a sua rentabilidade em cima do cliente também tende a ser menor. E aí você conta com toda uma diretoria para equilibrar o que a gente quer de risco e o que a gente quer de retorno.
Lembrando que é uma balança contrária ali entre esses dois indicadores, mas isso fica a cargo deles. Vamos ver se isso está funcionando. Quando a gente olha na questão da carteira e ela apresenta aí algumas mudanças interessantes em relação à sua qualidade, a gente vê que o NPL ele está apresentando um valor interessante em relação ao Sistema Financeiro Nacional, SFN, que é como se fosse a média do nosso país. Em termos de cheque especial, Santander teve um decréscimo de 1 ponto. Em relação a cartões, subiu, mas o mercado como um todo subiu muito. A parte de veículos e também a parte de crédito pessoal também tiveram suas altas, porém cresceram menos do que o mercado como um todo. Então, sim, é um indicador muito importante em relação à qualidade do crédito, mas Santander tem apresentado ou uma melhora, uma redução, ou ele tem piorado menos do que os seus concorrentes. Excelente. E para quem a gente coloca aqui uma tecla SAP, NPL está relacionado àquele crédito que é fornecido para um cliente e ele não paga. Então é como se fosse um crédito não produtivo, ok? É isso. Outro ponto importante que ele mostra para a gente é em relação, de novo, aquele conceito de safra antiga e safra nova. Nós queremos sempre um NPL muito baixo, quanto menor, melhor. A safra antiga, em relação ao NPL acima de 90 dias, está em 3,6 aproximadamente. E a safra nova, com os novos critérios de avaliação, em relação a esse crédito cedido, está na casa de 2,8. Então, qual que é o ponto positivo desse slide? Sim, eles mudaram a política e essa política está se traduzindo em melhores números. É isso que a gente quer. Agora aqui vem um pouco de crítica para o Santander. A base de clientes dele tem aumentado bastante. Saiu de 54,8 milhões de clientes lá em março de 2022, há um ano, e hoje está em 61,6, um crescimento aí de 12% ano a ano. Maravilha. Mas essa contabilidade, ela considera aquela simples pessoa que baixou o aplicativo e abriu uma conta online. Não necessariamente esse cliente novo, ele faz a máquina girar, ele traz algum lucro para o banco. Então, o que a gente tem que olhar? Aqueles clientes que são ativos e principalmente os clientes que são vinculados com 6 ou mais produtos. Até porque esse tipo de cliente, ele sim é que está trazendo alguma rentabilidade para o banco. E aí eu fiz um pequeno estudo aqui à parte para vocês, comparando essa base de clientes ativos e fidelizados, vamos chamar assim, em relação à base total que eles anunciaram naquele período. Então, 8,3 milhões dividido por 54,8, que seria o total, dá aí para a gente aproximadamente 15,1% de clientes vinculados. Maravilha. Quando você vai para dezembro de 22, teve um crescimento, e também teve um crescimento tanto na base específica quanto na base geral. Mas, proporcionalmente, tivemos uma queda para 14,3%. E se você for olhar para março de 2023, nós ficamos praticamente estagnados em relação a esses clientes mais fidelizados e a base total de clientes continuou subindo. Logo, chegamos a 13,9%. Então, você saiu de 15,1% para 13,9%. Você pode falar, pô, Bruno, isso aí é muito pouco. Calma, a gente está falando de milhões, né? Não é algo tão irrelevante assim. Então entendam, quando o banco for trazer algum tipo de dado, não fique apenas aceitando tudo que está sendo exposto. Tente racionalizar, tente processar um pouquinho essas informações para que você não caia em conclusões erradas. Como vocês sabem, eu ainda trabalho com telemedicina e nós somos qualificados, nós somos caracterizados de acordo com a qualidade do nosso atendimento. Não tem jeito, isso até envolve uma bonificação para a gente. Ok, e eles utilizam essa métrica aqui, que é o NPS. É muito interessante porque no finalzinho do atendimento, você tem aquele quadrinho de se você foi bem atendido, se você está satisfeito ou não e etc. Aquilo lá não é à toa, tem toda uma classificação, um estudo que é feito por trás, e dependendo da nota que você dá, você percebe que, enquanto cliente, você se sente um divulgador negativo da empresa, ou seja, não gostei. Um divulgador neutro, você não vai falar bem nem mal, ou você vai falar os dois, ou você é um divulgador positivo, ou seja, você fala muito bem do atendimento que você teve. E isso mexe muito com uma questão subjetiva, que é a qualidade, a fidelização do seu cliente. E isso no mundo de bancos é fundamental porque se você não tiver uma boa taxa e se você não tiver um bom atendimento, você abre pelo celular uma outra conta. Que foi exatamente o que eu acabei fazendo. Eu saí do BTG e hoje eu estou no Itaú. Foi uma questão de 15 minutos no celular e eu já abri minha conta, por conta do atendimento.
Então, a gente tem que ficar atento a essas questões, por mais que elas sejam aparentemente irrelevantes. Ainda mais se a gente for considerar o principal público que eles atendem, que é a pessoa física. Um NPS de 53 é péssimo, tá? É horroroso, é muito ruim mesmo. Mas, de qualquer maneira, o Santander ele faz uma separação aqui que eu achei saudável, para que a gente não fique muito enviesado. Dentro do público de pessoa física, eles têm um segmento de alta renda, que é o Select. Hoje eles já contam com mais ou menos 840 mil clientes. É bastante gente, querem chegar a 1 milhão até o final desse ano. Vamos ver se vai acontecer. E esse ponto me chamou a atenção. Não está tão evidente, mas olha só. A receita de um cliente Select vinculado é 8 vezes superior a um cliente de varejo pessoa física. Ou seja, eles querem aumentar cada vez mais a presença do Select, porque ele é mais rentável, ele é mais seguro e ele combina tudo que o Santander precisa nesse momento. É claro que eles terão um NPS mais elevado, aqui de 62 pontos, que ainda é fraquinho, mas é melhor do que a média. E olhem o crescimento ano a ano dos clientes Select, 36%. É muita gente. Se a gente for olhar em questão de clientes totais, que subiu 12%, lembrando que o total não é necessariamente aquele que vai movimentar a conta, né? Se você for pegar como base aqui os clientes vinculados, que geram uma certa receita significativa para o Santander, cresceu apenas 3%. Então, sim, esse aqui é um ótimo ponto positivo para a Santander. Vamos ver como que vai ser o andar dessa carruagem. Precisamos de mais resultados, até porque ainda ele é muito pouco expressivo em termos de quantidade. Agora, falando um pouquinho sobre capilaridade, percebam que eles estão em quase 60% dos municípios no país, pegando os principais pontos, chegando a um total de 92% do PIB nacional. Lembrando que o Banco do Brasil está em praticamente todos os municípios que nós temos e provavelmente ele pega um PIB mais próximo de 100%. Mas acima de 90% já está excelente. Eles estão muito bem posicionados. Na rede comercial, nós queremos cada vez menos agências e eles estão fazendo isso. E através de outros canais, outras formas de você adquirir um cliente novo, eles estão aumentando, seja em canal externo ou pela rede Prospera. O que mostra aqui, de maneira bem geral, que eles estão se adaptando a essa transição do cliente. Muito provavelmente o idosinho, né, que já está assim, não muito ligado em digitalização, em tecnologia, ele vai preferir um atendimento presencial na agência como ele fez a vida inteira. Já o público mais jovem, ou adulto jovem também, já está mais habituado e a gente precisa, sem dúvida nenhuma, enquanto empresa, se expor a esse tipo de contato. Santander está fazendo o dever de casa. E um dos pontos que mostra que está tudo bem alinhado é essa informação aqui. Demandas resolvidas na primeira chamada. Em janeiro de 2021, então a gente já tem aí 2 anos, essa resolução ela atingia 81% na primeira chamada. Em março de 2023, nós tivemos uma melhora para 96%, praticamente todos. Então, maravilha, gostei disso. Queremos que isso continue, até porque é um canal 24 horas por dia, 7 dias por semana. É isso que significa 24/7. E o que mostra essa importância do horário 24 horas está aqui, ó. 50% dos serviços prestados ocorrem fora do horário comercial, o que causa aí uma produção, né, uma receita de 4 bilhões ano a ano pensando no canal remoto. Então isso tem significado, não é bobagem, não é uma coisa de fintech, de algo moderninho, não. Isso é uma necessidade de mercado. Gostaria que as outras empresas, né, os outros bancões mostrassem esse tipo de produtividade. Olha que bacana. Em março de 2018, o custo unitário por transação, eles fizeram essa métrica aqui. É claro que ela é um geralzão, não reflete necessariamente cada uma das transações individuais. Custava para o banco algo próximo ali de R$ 1,20. Maravilha. Hoje, em março de 2023, isso custa 60 centavos. O que já mostra um aumento de eficiência. Mas, além disso, olha o total de transações que nós tínhamos naquela época, em março de 2018. 860 milhões de transações financeiras. E, atualmente, nós temos 2,1 bilhões. Então, além de aumentar em quantidade essa questão de transações, também tivemos uma redução do custo proporcionalmente falando, o que mostra uma eficiência muito boa, pelo menos nesse segmento.
Outro dado também que eu acho importante é mostrar a questão do custo de acordo com cada um dos seus segmentos de clientes pessoa física. O Select, como a gente sabe, ele é o de alta renda, então muito provavelmente é o que ele vai mais custar. Comparando com fevereiro do ano passado com fevereiro deste ano, nós tivemos uma redução, que saiu de uma base 100, é como se fosse R$100, é um número fictício, tá bom? E hoje custa 92, então tá melhorando. E a média do Santander está girando em torno de R$83. Ótimo. Queremos sempre ver esse gráfico aqui em descendência. E para quem gosta aqui de tecnologia, para a gente poder fechar esse primeiro bloco de conversa nosso, vamos olhar aqui a disponibilidade do sistema. Ele está com 99,86% do tempo online. Então aquela questão de instabilidade, do aplicativo não funcionar, ninguém te atender e etc., isso ocorre muito, muito pouco. É algo próximo a 0,14% do tempo no ano inteiro, 24 horas por dia. Tá ótimo. Quanto mais próximo de 100, melhor. Dados esses recados iniciais, vocês podem ter pensado assim, poxa, a visão do Bruno foi muito boa, né? Muitos pontos positivos, algumas críticas que cabem aí sem dúvida nenhuma, mas no final das contas, enquanto investidor, nós queremos ver a qualidade, que a gente já abordou um pouquinho, e agora a gente vai olhar também a questão da quantidade, o número mesmo, como é que isso está se comportando? Será que a Selic continua batendo com muita força? Será que o PDD aumentou? O lucro da empresa caiu tanto, mas teve alguma explicação? Bom, esses dados a gente vai abordar agora. Pegando primeiro aqui na questão do resultado, vamos olhar para o IPCA que nós tivemos nos últimos 12 meses, 4,65. Por que eu gosto de usar essa métrica? Para que a gente consiga perceber em relação aos custos se eles estão crescendo mais do que a inflação ou menos. Idealmente, deveria crescer igual. Agora, quando você tem um aumento de custo maior do que o IPCA, seria interessante entender, não é algo tão desejável. Vamos dar uma olhada aqui, despesas gerais subiram ano a ano 6,8%. Então está um cadinho acima do IPCA, mas nada que preocupe a gente com 2 dígitos e por aí vai. Ok, pensando que a receita de qualquer banco, ela vem principalmente da margem financeira bruta e das comissões, vamos olhar aqui, tivemos uma pequena queda ano a ano de 5,7%, ok, né? Não também gostaríamos disso, mas qual que vai ser o impacto final? Em relação às comissões, as tarifas, que muita gente ainda fala que fintech vai acabar com os grandes bancões, eu penso que um valor de 4,6 bilhões de reais ainda ele é muito significativo. Se as fintechs fossem felizes no seu propósito, isso aqui deixaria de existir. Mas está firme e forte, presente ali e com um crescimento bem tímido de 1,8%, dando uma receita total de 17 bilhões no trimestre de 2023. Já falamos sobre a questão das despesas gerais, de 5,9 bilhões. Agora, a provisão de crédito, nós temos ainda o efeito da Americanas e também todo o efeito que nós estamos vivendo em relação à inadimplência. Vamos abordar um pouquinho mais para frente. Fomos ali e vemos um valor de 6,7 bilhões de saída. Então, tivemos um aumento aí muito expressivo de 46%. Isso pesou bastante, tá? E outras despesas aqui também relevantes, tivemos um crescimento de 15% ano a ano. Fechando aqui, o que a gente vai ter de lucro antes de imposto? 1,8 bilhão de reais. Ótimo. Agora a gente precisa conversar sobre esse reforço de balanço e reversão de provisão fiscal e impostos. Primeira coisa que a gente precisa conversar é essa questão dos impostos. Tivemos um benefício fiscal em relação ao imposto de renda, então é como se fosse um imposto negativo. Né? Imposto você sempre paga, se é um imposto negativo você teoricamente recebe. Então o Santander foi beneficiado, mas foi bem tímido também esse número. Agora, essa reversão de provisões fiscais está muito relacionada a uma discussão que ainda não foi finalizada na Justiça. Eu, particularmente, gostaria de ver esses 4 bilhões aqui provisionados ainda. O que eles fizeram? Surgiu essa demanda, surgiu essa situação de risco, provisionaram essa grana. Com os novos capítulos dessa novela, eles falaram assim, poxa, agora a chance de ter esse custo aí saindo efetivamente do nosso caixa diminuiu bastante, embora ainda não tenham batido o martelo. Vamos converter isso, vamos então fazer uma reversão da provisão fiscal, entendeu? Provisão, seguraram, reversão, estão liberando essa grana. Isso entraria como lucro, tá? Mas o que eles decidiram fazer? Colocar toda essa reversão como um reforço de balanço, dado aí o cenário desafiador de 2023. Por isso aqui ele entra como negativo, um reforço,
Então seria novamente uma saída, embora eles tivessem uma entrada não recorrente aqui no mesmo valor. Deu para entender? E aqui, enquanto eu lia com vocês, eles até deixaram aqui separado essa questão do imposto que eu trouxe, que é aquela questão do imposto negativo, um valor aí de 245 milhões de reais. Então está segmentado aqui. Resumindo então, o que nós temos? Um lucro líquido de 2,1 bilhões de reais. Uma queda muito expressiva de 46%. Lembrando que o primeiro TRI de 22 foi um total de 4 bilhões de reais. Muita grana. Não olhe para essa questão aqui do quarto trimestre de 2022, porque a gente sabe que teve todo aquele escândalo de Americanas, etc e tal. Então, a nossa base de comparação de 1,6, ela é muito distorcida do histórico do banco. A gente tem que olhar, nesse caso, ano a ano, ok? Em termos de indicadores, né, a eficiência aqui, isso me chamou uma atenção, 40,8%. Subiu ano a ano, saindo ali dos seus 35%, 36% e subiu para 40%. Lembrem-se sempre, índice de eficiência, quanto menor, melhor. Quanto maior, pior. Então, tá ruim isso aqui. Quando a gente olha o retorno feito de uma forma mais de média anual, chegamos a uma rentabilidade ali de 10%. Muito ruim, já falamos sobre isso. Ano a ano caiu 10%. Então, uma boa referência aqui para esse ROAE é você olhar para a taxa Selic do momento. Nós temos uma Selic de 13,75%. Então, a rentabilidade do Santander está abaixo da renda fixa do nosso país. Péssimo, muito ruim. Índice de Basileia 13,8%, está dentro ali dos conformes, nada que preocupe a gente não. Questão de margem, vamos acelerar um pouquinho aqui. Com clientes, eles tiveram uma melhora bem sutil, pegando ano a ano, de 14 bilhões e 315 milhões de reais. 3,3% é pequeno. Quando a gente pega operação com o mercado, infelizmente ainda temos um resultado negativo e de 1,1 bilhão de reais. Percebam nesse gráfico aqui que a parte cinza é a operação com o mercado, negativo, negativo, negativo e negativo. Então, nos últimos 4 trimestres, nós tivemos resultados negativos. No primeiro trimestre de 22, foi algo muito pequenininho e positivo de 84, já mostrando a mudança, né? O aumento da nossa taxa Selic, todo o contexto que a gente estava vivendo. As operações com o mercado elas ficam muito espremidas com essa Selic elevada. O que a gente espera? A Selic diminuindo, essas operações com o mercado tendam a zerar o seu prejuízo e tendam também a trazer algum lucro para o banco. E a margem com o cliente é o que está sustentando as atividades aqui principais em termos de receita. Olhando desde o primeiro trimestre de 22, nós temos um lucro aí, uma receita total de 14,3 bilhões de reais, como a gente acabou de conversar. Então, vamos ficar de olho aqui. E o spread está girando ali em torno de 10 a 11%, sem grandes novidades, está bem de lado. Comissões, a gente tem que ficar muito atento, principalmente com essa questão sazonal. Final de ano, quando você olha ali o quarto trimestre, você tende a ter uma redução comparado com o início do ano. Final do ano, festas, presentes, viagens, etc., férias e por aí vai. E quando você olha ano a ano, está praticamente de lado. É uma boa receita, 4,6 bilhões de reais, então não se espantem com essa sazonalidade aqui do último trimestre. Combinado? Basicamente é isso. E chegando aqui na qualidade da nossa carteira por segmento, eu acho que esse é o ponto alto do vídeo. Primeira coisa que a gente tem que observar é que eles cresceram em todas as linhas. Pessoa física, financiamento, pequena e média empresa, grande empresa e etc. Bateram a marca de 500 bilhões de reais. E se a gente for pensar na questão dos segmentos proporcionais, sem grandes novidades, pessoa física ali representando mais de 45%, grandes e pequenas e médias empresas respondendo ali por mais de aproximadamente, né, melhor dizendo, 40%, e ali por volta de 13% financiamento ao consumo. O grande ponto aqui que a gente tem que ficar sempre atento é nessa segmentação do público pessoa física, tá? Está aumentando o Select e está aumentando também os empréstimos colateralizados, o que a gente precisa nesse momento. E aqui eu vou pedir para vocês um pouquinho só de calma, tá? Olha só, o que a gente sempre tem que olhar em relação à inadimplência? Acima de 90 dias é aquilo lá efetivamente caracterizado como algo que preocupa o banco. Nós tivemos do trimestre passado para esse trimestre um pequeno crescimento de 3,1 para 3,2, pensando no total
da carteira do Santander. Ótimo. Esse total ele é feito basicamente de pessoa jurídica e pessoa física. Se pessoa jurídica ficou exatamente estável em 1,4 e a média subiu, qual que é a conclusão que você chega? Que pessoa física subiu. Tá? Isso aqui é uma matemática simples, mas vocês precisam entender. Ainda a inadimplência está batendo na porta de Santander. Quando a gente compara lá desde o primeiro trimestre de 2020, ou seja, eu estou considerando aí 3 anos, nós estamos numa máxima aqui desse gráfico. Lá no primeiro TRI de 2020 era 4%. No primeiro TRI de 22 também era 4%. E agora está em 4,5%. Quando você pega uma inadimplência que ainda não foi completamente caracterizada, ou seja, de 15 a 90 dias, isso aqui já traz uma prévia de um valor que vai ser passado para cá. Porque se uma pessoa está devendo já de 15 a 90 dias, existe sim uma possibilidade de que ela continue devendo além de 90 dias, concorda? Então aqui já é uma pequena prévia do que nós teremos na inadimplência acima de 90. Fiquemos de olho. Não queremos 6,5 chegando aqui nesse número geral do banco, ok? Bom, provisionamento aqui, o PDD, ele está elevado ainda, teve uma pequena queda ali de 8 bilhões para 7,6, mas se a gente for considerar alguns custos de crédito que eles provisionaram, nós poderíamos chegar aqui até 11 bilhões de reais, um valor extremamente expressivo. E para fechar, nós temos aqui a cobertura. Como o nosso país está passando por momentos difíceis, não tem jeito, queremos que esse índice de cobertura continue subindo. 215%, 230% e agora, no primeiro TRI de 2023, 244%. Agora vamos para o terceiro bloco e finalmente vamos finalizar esse vídeo, mas antes um pequeno adendo, tá? Queria convidar todos vocês que chegaram até aqui, se vocês estão percebendo algum tipo de valor nesse conteúdo que eu faço toda segunda, quarta e sexta e que o Mike também edita igualmente nesses dias, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal aqui e também deixar o like e compartilhar com seus amigos. Essa é a principal métrica, é a principal forma que a gente consegue entender que nós estamos no caminho certo. Se vocês não estiverem gostando, deixe nos comentários, sugiram novas abordagens ou até outras empresas, não tem problema. Nós fazemos aqui tanto uma pequena interpretação dos balanços e também alguns estudos históricos e algumas questões mais pontuais para aquele investidor que gosta de dividendos. Combinado? E agora vamos para uma pequena armadilha que eu não quero que vocês caiam jamais em tempo algum. Pegando só um pequeno trecho aqui, olha que curioso, desde 2015 a taxa de crescimento anual, uma média, né, tem sido de 30% no setor agro. Aí você fala, poxa, 30%, né, é algo muito forte, é algo muito acelerado. Mas vamos lá, vamos pegar esse valor, 39,9 bilhões de reais. Só a título de comparação, o Banco do Brasil tem 300 bilhões. É um pouquinho maior, né? 8 vezes, 9 vezes maior. Quando você tem uma base pequena de comparação, por exemplo, qual que é a dificuldade de você dobrar de 1 para 2? Não deve ser tão grande. E quando você tem que dobrar uma base de 100 para 200? O aumento proporcional foi o mesmo, mas o esforço envolvido aí ele é muito diferente. Então, é normal, quando você olha para qualquer tipo de empresa, se ela tiver algum segmento com uma base pequena, algum perfil de cliente pequeno e tudo mais, como é o caso aqui do setor agro para Santander, essas taxas anuizadas de crescimento elas são muito expressivas. Mas a gente tem que ter consciência enquanto investidor que isso tende a reduzir, porque é natural do processo. Até porque esse valor não se sustenta no longo prazo, concorda? E agora vamos chegar naquela famosa parte que todo mundo gosta. Será que vale a pena comprar Santander ou não? Pegando aqui SAMB 11, fechamos a cotação no dia que eu estou gravando esse vídeo, que é o dia 25 de abril de 2023. A cotação girou em torno de 26,71. Quando a gente olha para o projetivo, nós temos uma projeção menor, então de dividendos, não é interessante que você compre nesse momento. Quando a gente olha para o histórico, eles colocam o preço teto em 36,32, aí sim você pode pensar em investir. Isso aqui é alguma recomendação? Claro que não. Jamais em tempo algum você vai escolher alguma empresa para comprar olhando só isso aqui.
Os últimos 30 minutos que você passou vendo nesse vídeo são muito mais importantes do que esse pequeno gráfico, mas ele te ajuda, sem dúvida nenhuma. Eles estão calculando na plataforma do AGF, e inclusive vou deixar um link aqui embaixo para vocês, com 20% de desconto se você quiser fechar o plano anual. Se durante os 30 dias você não gostar, você pode cancelar a sua assinatura e você não vai ser cobrado em nada, tá bom? É bom para você testar, fazer aquele test drive em alguma plataforma sem ser cobrado. Acho bem válido. Eles estão esperando 1,59 para esse ano de 2023. E não se iluda, se você demorar muito para comprar essa ação, você não vai receber 1,59. Primeiro porque isso aqui é uma projeção, pode ser mais ou menos. E segundo que dependendo de quando você for comprar o Santander, você já pode ter deixado de receber parte desse dividendo por ação, tá bom? Isso aqui tem que ficar bem claro. E uma das métricas que eu gosto de olhar, também está lá na plataforma, é a cotação versus o lucro líquido. Percebam que eles colocam em um gráfico aqui equalizado qual que é a relação entre o lucro líquido e a cotação. Nesse momento de 2022, que é a informação mais atual do gráfico, fechamento do ano, nós temos aqui que o lucro líquido ele foi superior à proporcionalidade da cotação. Como existe esse intervalo, pressupõe-se que é um momento ok para comprar o ativo. Quando que não seria muito interessante? Quando você tem uma cotação, como aqui em 2017 e 2018, acima, proporcionalmente falando, do lucro líquido da empresa, porque você estaria possivelmente pagando mais caro. É claro que isso aqui é, de novo, apenas um argumento. Espero que eu tenha ajudado todos vocês. O vídeo foi longo, não tem jeito. Análise de empresas vai tomar mais tempo, investir não é fácil, mas eu sempre tento trazer para vocês aqui uma forma de você conseguir absorver as informações de uma maneira mais tranquila, mais serena, porque é difícil mesmo, tá? Eu sei que é difícil, demanda tempo do cidadão. Então é isso. Por hoje é só e até o próximo vídeo.